Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal IA História. Hoje a gente vai falar sobre o Barão de Mauá. Agora, pensa só numa pessoa em pleno Império do Brasil, cuja fortuna pessoal era maior que todo o orçamento do governo. Um cara que praticamente sozinho deu o pontapé inicial na nossa Revolução Industrial. Essa é a história incrível de Irineu Evangelista de Souza. Olha, no auge da sua carreira, o valor total dos ativos do Mauá, juntando todas as empresas, bancos, investimentos, tudo chegava a impressionantes 115 mil contos de réis. Para a época, gente, isso era uma fortuna, assim, inimaginável. Era um verdadeiro império financeiro construído por um homem só. E só para colocar isso em perspectiva, o orçamento anual do Império do Brasil inteirinho, na mesma época, era de 97 mil contos de réis. É isso mesmo que você ouviu. Um único cidadão era, em termos de patrimônio, mais rico que a nação inteira. Isso dá uma dimensão do poder e da influência que ele alcançou. Mas como é que ele chegou lá? A trajetória do Mauá fica ainda mais impressionante quando a gente descobre de onde ele veio. Ele não nasceu em berço de ouro, muito pelo contrário. A história dele é de uma ascensão assim meteórica contra todas as chances, começando do zero absoluto. Irineu Evangelista de Souza nasceu lá numa região remota do Rio Grande do Sul. Sem sobrenome importante, sem herança e ainda por cima órfão de pai. Com apenas 9 anos de idade, ele foi mandado para o Rio de Janeiro para trabalhar no comércio. A jornada dele começou no degrau mais baixo possível, como um simples caixeiro. E foi ali, na firma de um comerciante inglês chamado Richard Caruthers, que ele encontrou a sua verdadeira escola. Enquanto os outros garotos descansavam, o Irineu dormia em cima do balcão e usava cada horinha vaga à luz de lampião para estudar. Ele aprendeu contabilidade, finanças, aprendeu línguas. Foi absorvendo a lógica do capitalismo moderno ali, direto da fonte. O Irineu foi a personificação daquele conceito de self-made man, sabe? O homem que se constrói sozinho. Num Brasil do século XIX, que era uma sociedade super aristocrática, escravocrata, onde o seu nascimento praticamente ditava o seu destino, a ascensão dele foi algo absolutamente extraordinário, quase uma ruptura. Mas qual era a motivação dele? Na sua autobiografia, o próprio Visconde de Mauá escreveu que o que o movia eram, abre aspas, as ideias generosas que me arrastavam a outros destinos. A fortuna, segundo ele, era uma questão secundária. Ele não tinha um projeto só para si. Ele tinha um projeto para o Brasil. E esse projeto de país começou a ganhar forma. O Mauá não queria só acumular dinheiro, ele queria modernizar o Brasil. Ele foi o homem que deu start na industrialização, trazendo uma verdadeira revolução de ferro e de luz para uma nação que era essencialmente agrária. Depois de uma viagem para a Inglaterra, ele voltou convencido de que a indústria do ferro era a mãe de todas as outras. E aí ele fundou o estaleiro da Ponta da Areia, em Niterói. E não era só um estaleiro, era o maior complexo industrial de todo o império, capaz de construir navios a vapor, caldeiras, algo que nunca tinha sido feito no país. E ele não parou por aí. Mauá encarou o desafio gigantesco de construir a primeira ferrovia do Brasil. A Estrada de Ferro de Petrópolis, que foi inaugurada em 1854, foi uma obra de engenharia espetacular, que ligou o Porto do Rio até a Serra, revolucionando o transporte de mercadorias e de pessoas. E além do ferro e dos trilhos, o Mauá trouxe a luz. A companhia dele de iluminação a gás instalou lampiões pelas ruas do Rio de Janeiro, tirando a capital do império daquela escuridão, trazendo mais segurança e vida noturna para a cidade. Foi uma transformação radical no dia a dia das pessoas. Só que por trás de todas essas obras, existia um modelo de gestão que era revolucionário. O Mauá se recusava a usar mão de obra escrava. Ele contratava trabalhadores assalariados, especialistas estrangeiros, ele valorizava a competência e não o sobrenome. Essa lógica do capitalismo moderno era uma ameaça direta à base da economia do império, que dependia do trabalho escravo. Para financiar projetos tão grandiosos, era óbvio que o Mauá precisava de um sistema financeiro moderno. Então, ele decidiu revolucionar também as finanças do país, e foi aí que ele entrou em rota de colisão direta com o poder da época. Em 1850 e 51, ele criou o Banco Mauá e Cia, que vira, muito rápido, a maior instituição privada do país. Claro que esse sucesso todo incomodou a elite conservadora, que via com medo um poder financeiro fora do controle deles. Pressionado, o governo forçou a fusão do Banco do Mauá com um concorrente, criando um novo banco ligado ao Estado que eles pudessem influenciar.
Mas a visão do Mauá ia muito além das fronteiras do Brasil. O império financeiro dele se tornou global, com filiais em centros como Londres e Nova York e uma presença muito forte no Uruguai e na Argentina. Ele inovou ao usar o modelo de sociedades por ações para conseguir investimentos, financiando o desenvolvimento em toda a região. E é aqui que o drama da vida do Mauá se intensifica. A trajetória dele representa o choque fundamental entre dois projetos para o Brasil. Um, que era moderno, industrial, capitalista, contra uma ordem antiga, agrária e escravocrata. O conflito era total. De um lado, a visão do Mauá, focada na indústria, no trabalho livre, num capitalismo dinâmico. Do outro, o status quo do império, cuja riqueza e poder vinham da terra e do trabalho escravo. Para essa elite, o projeto industrial do Mauá não era só estranho, era uma ameaça à existência deles. Tem um episódio famoso que captura bem essa tensão. Na inauguração da ferrovia, o Mauá convidou o imperador Dom Pedro II para dar a primeira pasada de terra. O imperador aceitou, mas usou uma pá de prata. Para a nobreza da época, se associar ao trabalho físico, mesmo que de forma simbólica, era um ato vexatório. Isso mostra o abismo cultural que existia. A reação do sistema não foi só simbólica, não. O governo imperial e a elite agrária minaram ativamente os negócios do Mauá. Uma nova política de tarifas de importação prejudicou a indústria dele, o governo financiou ferrovias concorrentes e os empreendimentos dele sofreram uma série de acidentes, como incêndios e descarrilamentos, que muitos historiadores hoje consideram atos de sabotagem. Toda essa oposição, combinada com uma crise internacional, preparou o terreno para o colapso dramático do vasto império de Mauá. A queda do Titã estava próxima. Foi uma tempestade perfeita. Uma crise no Uruguai abalou os negócios dele por lá, e isso gerou pânico aqui no Brasil. Os clientes correram para sacar o dinheiro. No momento crucial, o Mauá pediu ajuda ao governo. A ajuda foi negada. O Banco do Brasil, que ele mesmo ajudou a criar, também virou as costas para ele. Foi uma decisão política. Sem apoio, em 1875, o homem mais rico do Brasil foi à falência. Nas palavras do próprio Visconde de Mauá, a recusa do governo foi o golpe final. Ele se sentiu traído, escrevendo que esperava que, abre aspas, ao menos me poupassem e o tragar a última gota do cálice da amargura. Era o fim de um sonho. Então, o que a história do Mauá nos diz? O legado dele é complexo. Como define o historiador Jorge Caldeira, ele foi o empresário do império, mas que foi derrotado por um sistema que não estava pronto para ele. A queda dele simboliza um caminho de modernização que o Brasil do século XIX escolheu não seguir. A questão que fica é a seguinte: Mauá foi um visionário muito à frente do seu tempo, derrotado por uma elite que se recusava a mudar? Ou a queda dele é um alerta sobre como aqui no Brasil o poder do Estado pode esmagar até mesmo a mais poderosa das iniciativas privadas? A resposta talvez nos ajude a entender muito do Brasil de ontem e de hoje. Obrigado por assistir. Se gostou, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal IA História, no YouTube e no TikTok. Até a próxima!